doutora Fernanda Marins, que vai contar um pouco sobre esse caminho de sair do programa de fisiologia e farmacologia do ICB e ir para o mundo, né, ir para a jornada fora da faculdade. Então, eu vou dar a palavra, primeiramente, à Fernanda Marins, para ela contar um pouco mais sobre essa jornada dela. Oi, gente, bom dia. Karina, você consegue, por favor, ativar meu vídeo? Está desativado pelo host. Vou ativar aqui agora. Muito obrigada Obrigada. pela participação de qualquer coisa, tá? Tá, joia. Tá ativando. Ativado. Agora deu. Obrigada. Gente, vocês estão me escutando bem? Qualquer coisa, se travar, você me avisa, por favor, viu? Ok, tô ouvindo bem. Então, tá. Aqui, durante a outra apresentação, parece que deu uma travadinha aqui em alguns momentos, eu fiquei preocupada. Gente, bom dia, é um prazer imenso estar aqui. Estou muito feliz mesmo de estar aqui hoje para poder contar um pouquinho da minha jornada para vocês. Agradeço muito, professora Silva, pelo convite. Assim, é uma honra imensa estar nesse módulo do curso de verão que eu fiz parte, eu organizei, ajudei numa organização de um curso de verão. Então é sempre uma honra muito grande estar aí na pós-graduação de Fisiologia e Farmacologia da UFMG. Eu vou passando aqui, deixa eu ver se contar um pouquinho da minha história para vocês e gostaria de ressaltar algumas dicas ao longo do processo, porque quando a gente inicia essa jornada, a gente está dando um mergulho num local que a gente não está enxergando. E muitas vezes a gente não sabe para que rumo vai, quais são as perspectivas, quais são as possibilidades. Então, hoje eu venho trazer com a minha história, assim, com um pouquinho do que eu vivi, algo que não é comum do desfecho das pós-graduações, egressos de federais. Então, eu venho trazer para vocês um pouco do mundo privado, porque apesar ser professor da Federal ainda ser um sonho, eu me realizei muito no privado. E gostaria de trazer essa trilha para vocês e de começar contando assim que eu sou da roça, né? Eu sou de São Lourenço, sou no interior do sul de Minas, nasci aqui, aquela cidade que tem a garrafinha de água mais famosa aí, que todo mundo já deve ter visto em algum momento, uma garrafinha de água verde, já coloquei a garrafinha aqui para vocês. E eu sou egressa de uma faculdade privada. Eu já vou adiantar aí um dos módulos de vocês. Sim, é possível alguém que vem da formação privada estar dentro de uma universidade federal, cursando, né, uma pós-graduação CAP7 e com todos os méritos que tem estar aí na fisiologia e farmacologia. Então, eu sou egressa da PUC, eu me formei na PUC em 2010. E um dos meus professores é egresso da farmacologia da UFMG, fez mestrado aí, na turma do meu orientador, que é o professor Marco Fontes. Meu orientador vai ser para sempre. Eu falo para ele que ele é meu e não adianta. Então, eu vim da PUC, liguei para o professor Marco, mandei um e-mail para ele e ele aceitou me receber. Aí lá vai eu entrar num ônibus com a minha malinha para chegar em Belo Horizonte e conhecer a fisiologia e farmacologia. E eu confesso para vocês que na época eu não fazia ideia o que que era estar no mestrado, o que que era um doutorado, quais eram as perspectivas que a gente tinha dentro desse processo, o que que eu viria viver, não fazia a menor ideia. Eu simplesmente queria fazer mestrado para dar aula na época. Não fazia nem ideia que eu estava entrando num programa CAP7. Mas o professor Marco, quando eu cheguei, já era. O ônibus atrasou, deu um caos, peguei o ônibus errado, fui parar em Contagem, depois voltei para o UFMG. Cheguei lá, das 5 horas da tarde. Ele para mim, onde você vai ficar, minha filha? Eu falei, não sei, eu vim para cá, eu vim te conhecer. E aí ele prontamente, como todos os orientadores aí, muito
solícitos, muito pais e mães. Arrumou um lugar para eu ficar na casa de um aluno, e aí começou a minha história dentro do programa. Eu não passei na primeira prova. Eu não tinha bagagem, faltava conhecimento técnico de fisiologia e farmacologia, faltava estudar, sentar e ralar estudando mesmo fisiologia e farmacologia. E na segunda prova eu passei em primeiro. Então eu dei a vida ali, eu fiquei 6 meses estudando, aprendendo no laboratório muito para conseguir entrar e chegar no nível que o laboratório tinha, que tem, né, que é o laboratório de hipertensão, que é o laboratório que eu fiz o meu mestrado, meu doutorado e pós-doutorado. E aí, a primeira dica que eu dou para vocês é assim: falem sim para tudo. Por mais que a gente acha que seja loucura, principalmente quando o orientador fala, vai dar certo, a gente fica, não, mas poxa, eu vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo. Você vai, é uma fase da vida que a gente abre mão da vida para poder construir o futuro. Então, às vezes, para essa geração que está vindo, eu sei porque eu estou dentro de sala de aula, além das outras coisas que eu faço, é complexo a gente falar em tantas, abrir mão de tantas coisas, mas a gente precisa sofrer um pouco, a gente precisa acreditar no propósito do que a gente está fazendo naquele momento. Então, o professor Marco me deu muitas oportunidades, mas com mãos de ferro, muitas vezes, e outras vezes com mãos de carinho. Então, é assim que é o processo, e isso é muito importante para a nossa formação. Então, eu conheci vários lugares, levei meu trabalho para todos os lugares que ele falava vai, e ia. Eu fui a primeira vez para os Estados Unidos com um ano de mestrado, sem saber falar inglês, sem nunca ter andado de avião. Minha primeira viagem de avião não era comum igual é hoje, né? Não tinha nem, você chegava lá, não tinha WhatsApp, tinha que comprar um cartão para poder ligar e avisar que você estava vivo. Então, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. E eu fui. E eu acredito que essas oportunidades me amadureceram, me fizeram crescer para ser a pessoa que eu sou hoje, para ter a coragem, para ter resiliência, para entender que os processos eles têm altos e baixos, que eles custam tempo, que eles custam dedicação. E aí eu trouxe alguns momentos para vocês. Uma das oportunidades que eu tive foi de fazer, a gente foi para Harvard, né? A gente eu já explico para vocês, né? Porque a pós-graduação, além de tudo, me deu um marido, então me ajudou na vida pessoal e profissional, né? Meu marido também fez a pós-graduação aí, doutor, assim como eu. E nós fomos para alguns locais, a gente passou algum tempo em Harvard, a gente teve a oportunidade de conhecer várias universidades, mas a gente fez nosso doutorado de sanduíche na Augusta University. Então estava tudo meio certo para poder ir para Harvard e acabou que no meio do caminho deu um problema e nós optamos por ir para a Augusta University. E hoje eu vejo que foi assim um crescimento imenso para mim. Foi algo incrível que aconteceu. Então aqui tem umas fotinhos, né, da Georgia Regents University, que é onde a gente fez o nosso doutorado de sanduíche. Esses dois aqui argentinos são os nossos chefes. Nós fizemos em 2014, que foi a Copa, na qual a Argentina foi para a final. Aí, como a gente tinha combinado, quando era as quartas de final lá, que se o Brasil passasse, eles tinham que vestir de Brasil, e se a Argentina passasse, nós tínhamos que vestir de Argentina. Então, foi um 7-1, a gente tinha que vestir, ainda nem reclamar, né? Mas estávamos lá. Durante esse processo do doutorado de sanduíche, eu tive bastante dificuldade com a minha chefe lá. Ela estava passando por um momento pessoal muito complexo e ela simplesmente falou: Olha, não tem animal para você fazer experimento. Por que eu estou contando isso? Porque nem tudo são flores. E aí o Marco falou para mim: Você quer voltar? Eu falei: Não, eu vou dar um jeito. E aí descobri que ela tinha umas fatias de cérebro congeladas. E eu falei: Eu vou fazer o meu doutorado disso aqui, o meu sanduíche disso aqui. E comecei a usar tudo que ela tinha de resto no laboratório. Pedia cérebro dos outros, porque todo mundo dava corpo.
Usava vaso, usava coração, ninguém usava o cérebro. E aí eu ficava correndo atrás de um, de outro. Ah, esse rato seu tem o quê? Ah, ele tem deleção de não sei que gene. Dá ele para mim o cérebro aqui que eu vou fazer imuno. Dá o cérebro aqui que eu vou fazer tal experimento. E comecei a fazer vários experimentos. E voltei com um trabalho muito consistente, mostrando que o cérebro do animal hipertenso, ele é alterado numa área que chama ínsula, que é a área que eu trabalho, que eu trabalhei durante meu doutorado, que está envolvido com a geração de arritmia cardíaca. Então, de alguma maneira, a gente pôs aí um dado muito robusto na literatura, que a ínsula está envolvida com a arritmia cardíaca. Então, talvez eu não teria esse dado, mostrando tão claramente as células da glia envolvidas nesse processo, se eu não tivesse insistido em algo que parecia impossível, que era você chegar num lugar e não ter animal para trabalhar. Então, esse processo, ele é essencial para a gente amadurecer e para a gente se preparar para o que o mercado de trabalho vem. Porque o mercado, ele é cruel, ele não é igual à academia. A gente acha que a academia é cruel, mas não é. As noites sem dormir, os trabalhos, a intensidade do que a gente precisa produzir, ela é igual aqui fora para a gente ter excelência no que a gente faz e chegar no topo do que a gente pode dentro do local que a gente escolheu trabalhar. Então, eu trouxe aqui para vocês o meu livrinho do curso de verão. Ontem à noite estava procurando. É, gente, essas fotos, elas estavam em CD. Então, foi difícil baixar essas fotos. Nem tem a qualidade que eu queria, mas aqui eu trouxe essa fotinha do nosso guia do curso de verão quando a gente organizou em 2024. Essa fotinha da minha defesa de doutorado, aqui, Augusta. E logo que eu voltei do doutorado com esse trabalho que eu estou contando essa história para vocês, eu submeti no High Blood Pressure Council, que é um dos congressos mais famosos da nossa área. Submeti, assim, com esperança. A gente falou, vou mandar o trabalho, era para um prêmio, e o nosso trabalho foi selecionado, né? Nós, porque a gente não faz nada sozinho na pós-graduação. Guardem isso. Contato, rede, é tudo. Não só para o suporte físico e psicológico da sua integridade, mas no suporte científico. Quanto mais rede você tem, assim como na vida real, né, no trabalho, mais você produz com qualidade. Não é produzir com volume, mas produzir com qualidade. Porque as pessoas veem possibilidades onde você não enxerga muitas vezes. E isso é fantástico. Assim, tomar café junto, sentar para almoçar junto para discutir o projeto. Às vezes é nessa hora que sai algo que você não tinha visto. Então, eu consegui um Travel Award e fui para apresentar o trabalho oral nesse congresso incrível, que foi uma realização de um sonho para mim. Então, essa aqui foi a minha tese de doutorado, o papel do córtex insular no controle autonômico e cardiovascular na hipertensão e no AVC em ratos. É, algumas partes a gente fez também com camundongos, mas a maior parte dos experimentos são em ratos. E aí trouxe assim um overview dos resultados para vocês. Mas nós vimos muitas coisas que contribuíram muito para a literatura. Não é o foco da palestra, né? Mas o córtex insular, essa área aqui, olha, vermelhinha que tem esse neurônio aqui, ela, não sei se vocês estão vendo meu mouse, meu cursor, mas essa área ela é uma área muito rica em efeitos cardiovasculares. E é uma área Estamos que em sim, tá, humanos. Fernanda? Estamos vendo Oi? seu mouse. Tá. Estamos Ah, tá bom. vendo. Então tá bom. Então, essa área, ela desenvolve em humanos arritmias cardíacas quando eles têm AVC. E nós conseguimos trilhar a via reversa. Então, ver o que acontecia no coração, por que que realmente aumenta o risco de infarto, por que que realmente gera arritmias, que são arritmias de origem central, como que bloqueia essas arritmias. E tivemos um colaborador brilhante, que é um médico, o Dr. Stephen Oppenheimer, que levou isso para o translacional, no John Hopkins. Então, é realmente um sonho você ver sair da bancada e ir para a clínica, tudo que você construiu durante esses 10 anos de dedicação à pesquisa básica.
E isso tudo, que não dá tempo de eu falar na palestra de hoje sobre esses resultados, né? Eu adoro colocar as imunos, porque eu acho lindo esse negócio colorido. Quando eu entrei no mestrado, eu falava assim pro Marco, como que eu vou ter uma figura colorida? Ele falou, ah, vai demorar. Por enquanto, só preto e branco. Então, eu só tinha registros de animal. Quando eu fui para os Estados Unidos, que eu aprendi a fazer imuno, tinha imuno para todo lado, era cor para todo lado, era brilho, que eu achava maravilhoso isso. E tenho a honra de ter alguns trabalhos com vários imunos muito bonitos. E isso, todo esse conjunto, né? Eu fui agraciada com o prêmio de teses da UFMG, fui indicada ao prêmio de teses da UFMG, aí eu trouxe a fotinho. Minha filha tinha acabado de nascer, estava petitinha ainda quando eu vim receber o prêmio teses da UFMG. E vem a segunda parte, né? Eu voltei para casa. Então eu resolvi voltar para o interior, pro ódio do meu orientador. Ficou muito bravo comigo na época, não sei se ele tá aí, mas ficou muito bravo comigo, falou: você tá perdendo uma oportunidade, se você ficar aqui, você tem que ir embora. E eu resolvi voltar para casa. Eu saí de casa com 15 anos. E eu precisava viver essa experiência de ficar em casa de novo, né? Então, antes da minha filha nascer, logo que eu terminei o doutorado, eu voltei para casa e comecei a dar aula aqui, numa faculdade privada. Eu não estava feliz, obviamente. O teto bateu muito rápido. Eu falo assim, que a gente entra no trabalho, a gente tem um teto que a gente quer chegar, né? Às vezes o teto está muito longe, mas o teto chega às vezes muito rápido. E eu não estava feliz. E aí abri um campus da Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas, aqui em São Lourenço. E eu falei, nossa, meu alvo é virar diretora disso. É a minha meta. Mas estava longe, né? E eu consegui, passei no concurso para dar aula. E aí eu fui vendo como que eu vou virar diretora desse negócio. E aí, na hora que eu consegui uma oportunidade de conversar com um dos gestores da fundação, eu mostrei o meu potencial, mostrei as possibilidades e que eu queria me sediar aqui e eu assumi a direção da fundação aqui em São Lourenço. Nesse período, eu nunca larguei do meu orientador, que é meu, como eu já contei para vocês. Tá aqui o professor Marco nessa foto comigo. Eu estava aqui lá na faculdade. É, e ele aceitou fazer um doutorado em pós-doutorado em períodos específicos. Então eu ia para a UFMG, passava uma semana, às vezes duas, tirava licença do trabalho e depois ficava um mês trabalhando. Depois voltava, e aí depois de 6 meses assim, com um menino pequeno, né? Eu entrou a pandemia. E aí eu acabei fazendo parte do pós-doc online. No fim da pandemia, eu voltei, terminei os experimentos e recebi o certificado do pós-doutorado. Mas eu nunca abandonei a UFMG. Assim, eu sempre, toda vez que eu vou a Belo Horizonte, eu vou lá, vejo todo mundo, nem que seja para dar um oi, dar um abraço, vou lá ver o Marco para ver se ele está bem, se ele está inteiro, se ele está saudável, se está comendo direito. Então, eu sempre mantenho esse vínculo, né? E nós mandamos aí para o encontro a Imuno lá da Universidade de Augusta, que estava lá entre as imunos finalistas, né? Aqui com os professores. Mas aí, quem sou eu hoje, né? Contei minha história para vocês. E aí, qual foi a minha virada de chave? Eu tive uma questão dentro da instituição que eu falei assim, olha, para continuar na direção, eu preciso fazer algumas mudanças para a universidade crescer. E naquele momento a gente teve um desencontro de propósitos. E para mim, propósito é tudo. Meu propósito é transformar o mundo pela educação. Então foi o momento que eu decidi sair. Zerei a vida. Comecei do zero de novo. E as pessoas têm muito medo de recomeçar. E eu acho que a gente não precisa ter medo de recomeçar. Recomeçar é sempre algo muito bom quando a gente tem planejamento. E aí eu recomecei como? Eu recomecei voltando para as minhas raízes, a pesquisa. Então eu implantei um departamento de pesquisa científica na APAE de São Lourenço, para traçar protocolos que vão do básico à prática clínica. Então, a gente estrutura de tudo, social, clínico. Então, o menino chega hoje com uma deficiência X, tem um protocolo que é seguido para que ele seja atendido com excelência.
Além da PAI de São Lourenço, eu estou na Agência de Desenvolvimento do Sul de Minas, que a gente cuida de vários pontos voltados para educação e saúde. Então, a gente cuida de várias cidades voltadas para educação e saúde. Continuo dando aula. Eu dou aula na Faculdade de São Lourenço e eu dou aula no mestrado de Gestão e Desenvolvimento Regional. Recebi um convite começo do ano passado, e desde o começo do ano passado eu estou no mestrado de Gestão e Desenvolvimento Regional do Sul de Minas como professora e orientadora, é, que foi um desafio muito grande, que é um mestrado em gestão, um mestrado profissional, muito diferente do que é um mestrado acadêmico que a gente faz. Mas foi uma virada de chave muito legal para mim, porque eu voltei para pesquisa intensa. E isso foi muito bom. É, Continuo em alguns pontos específicos da fisioterapia. Eu só atendo síndrome rara, só síndrome rara, que era algo que eu fiz parte da formação fora do Brasil. Então, eu acho que eu consigo contribuir para muitas crianças que, às vezes, o prognóstico é muito ruim. E algo que eu amo loucamente, eu cuido de dois departamentos de ensino e pesquisa, de quatro hospitais. Então, o Hospital São Lourenço, que hoje tem quatro residências médicas, então eu cuido tanto da pesquisa básica, quanto da pesquisa básica, não básica, igual a fisiologia e farmacologia, que a gente não tem animais, né, mas a pesquisa é dentro do hospital, clínica, quanto da pesquisa experimental. Nós temos um centro de pesquisa experimental para testes de medicamentos para olhos. E no Hospital de Olhos do Sul de Minas, que é um braço desse departamento de pesquisa experimental. São medicamentos fase 3, fase 4, que a gente faz o teste dentro desses hospitais, com volume imenso de atendimento. O Hospital de Olhos do Sul de Minas, por exemplo, que é em Itanhandu, uma cidade próxima aqui, ele atende cerca de 80 mil pacientes ano. Então, é um volume muito grande, pensando em interior e um hospital específico para olhos. Então, aqui tem um pouquinho, né, o hospital aqui, aqui é a PAI, aqui também no hospital, a PAI, e os residentes aqui no hospital, aqui também no Hospital de Olhos, nós, na clínica que eu trabalho, nós tivemos um desafio de falar, olha, a clínica não estava bom para mim, não estava no padrão Fernanda de ser chata. Então, nós resolvemos credenciar para a ONA. A ONA é uma acreditação máxima em saúde, no qual você é avaliado em todos os critérios que vocês possam imaginar para que você tenha excelência no atendimento em saúde. Então, nós conseguimos o ONA nível 2, são três níveis de ONA, mas o 3 não se consegue em primeiro, né? Nós vamos aplicar agora, semana que vem, para o ONA nível 3, mas nós somos ONA nível 2, com excelência de atendimento aos clientes, né? Uma clínica privada. É, Além disso tudo, eu fiz uma segunda faculdade, sou pedagoga. Estou fazendo uma segunda, sei lá, eu acho que é sexta pós-graduação, já perdi a conta, mas em inteligência artificial, porque está mudando tudo muito rápido e a gente precisa seguir junto, né? O ano passado, eu escrevi meu primeiro livro, assim, junto com mulheres empreendedoras fora da ciência, que sempre capítulos científicos, capítulos voltados para a área de fisiologia. Mas o ano passado nós escrevemos um livro para ajudar mulheres das diversas áreas que estão empreendendo. E foi um ano muito fantástico para mim, porque foram vários prêmios, o Crefito me reconheceu como o Crefito é o Conselho Regional de Fisioterapia, me reconheceu como um dos destaques do sul de Minas na área de educação. Então, isso foi algo, tá até aqui a fotinho com a minha princesinha, foi algo incrível. E esse ano nós montamos a primeira revista científica do sul de Minas. Então, nós estamos montando a revista Vida e Saúde, que é uma revista dos hospitais que eu trabalho, voltada para a publicação hospitalar. Então, tanto das diversas áreas, enfermagem, médico, fisioterapia, farmacologia, as diversas áreas dentro dos hospitais. E a minha família linda, né? Como eu falei para vocês, após me deu também meu marido e, consequentemente, minha filha,
que são os meus pilares, né? Então, eu deixei meu currículo para vocês, assim, tem algumas especializações na área da fisioterapia, mas o que eu queria deixar para vocês de mensagem é que, assim, o visível, ele orienta a gente. A gente vê as coisas, a gente sabe para onde a gente quer ir. Mas o que tem que mover a gente é o invisível. Então, tudo isso, nada é por acaso. É aquele sentimento de que precisa mudar, precisa crescer, precisa transformar, precisa ir além e ter o propósito. Uma meta é um sonho com prazo. Então, os sonhos da gente, eles precisam ter prazo. Não adianta você falar, eu quero, eu vou. Eu tive a oportunidade de fazer um concurso na UFMG e, assim, o destino me tirou. Eu fiquei com uma pneumonia gravíssima, não consegui entrar. E era o meu concurso, porque foi o concurso da minha vida, autonômico, cardiovascular, mas foi destino. Mas eu tive outras metas que eu consegui, nem toda a gente consegue, mas hoje eu sou muito realizada no que eu faço. Eu tenho um salário bom, eu vivo num lugar fantástico, uma qualidade de vida incrível, tenho uma família maravilhosa e consigo conciliar esse tanto de trabalho e a minha família, o que é um desafio muito grande para nós mulheres na ciência, porque a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é dona de casa, chega em casa, tem que fazer a janta, tem que arrumar a casa, tem que fazer todo esse compilado, que para vocês pode estar muito longe, mas daqui a pouco tá ali. Então, achem esses processos. E uma segunda dica que eu queria deixar para vocês é: padrões geram ciclos. Então, criem padrões bons. Para quebrar padrões ruins, a gente precisa de movimento, a gente precisa sair do lugar. Por isso que a gente viaja tanto após graduação. A gente vai no congresso, a gente conversa com pessoas. Não é porque a gente quer gastar dinheiro, é porque a gente precisa criar movimento. A gente precisa falhar para a gente conseguir. A gente precisa arriscar, não falhar, mas arriscar para a gente conseguir acertar o alvo. E cuidado com as pessoas que são feijões em potes de sorvete. Falo muito isso com os meus alunos. Tem muita gente boa que se sente ruim por causa de muita gente ruim que se sente boa. Então, cuidado com essas pessoas ao longo do processo. Saibam entender que elas são, não é a sua função transformar elas, mas é a sua função extrair o melhor que vocês podem fazer. E por fim, eu queria deixar essa escadinha para vocês. Para mim, o que me move, o que me fez criar os meus padrões foi isso. O Marco fala muito isso para mim, o Marco, meu orientador, né, fala muito isso para mim, que eu tenho um pouco de ganância, que ele queria ter um pouco disso, assim. Na última conversa a gente discutiu muito isso, sabe? E eu mesmo, onde eu chego, eu quero estar no topo da onde eu cheguei. Mas isso é porque eu sei que eu tenho um potencial de transformar muita coisa, de transformar muita vida. E esse é o propósito da gente estar aqui. É, eu Eu lembro que no dia que eu defendi o doutorado, eu encontrei eu já estava decidido que eu ia voltar para casa. Aí eu encontrei com a professora Adelina, acho que vocês não vão chegar a conhecer, acho que ela não está mais no programa, mas é assim, uma mulher incrível, dedicou a vida inteira para o programa, maravilhosa, assim, uma mente brilhante. E ela chegou em mim e falou assim: olha, nós formamos doutores para formar doutores. E você está indo para um lugar onde você não vai formar doutor. E agora eu já formei 5 doutores. Então eu olho para trás e falo: venci, formei doutores, está tudo certo. Segui meu propósito da pós-graduação. E é isso, assim, esse pensamento visionário. Se você quer ir além, você pode ir além no privado, no público, fora do Brasil, no Brasil, onde você estiver. Capacitar e empoderar sempre. Acredita em ser bom no que você faz. Porque já existe mais, tem te provar o contrário. Então eu falo, ó, eu sou bom, eu vou dar certo e vou dar certo. Acreditar na equipe que está do seu lado. Não dá para fazer tudo, delega. Não tenta mover o mundo. Você vai entrar num burnout muito rápido. E isso serve para vocês estudantes. Se vocês tentarem fazer todos os experimentos sozinhos, porque não quer ninguém no paper, porque não sei o quê, daqui a pouco vocês não estão aguentando mais a pressão. Tenham habilidades de comunicação. Aprenda a abrir a boca e falar. Aprenda a pedir.
Aprenda principalmente a ouvir quando o outro está falando. Tenha paciência para ouvir, porque às vezes a pessoa tem muito a te entregar. Extraiam o máximo das pessoas que estão ao lado de vocês. Tenham inteligência emocional. Tem briga que a gente entra, tem briga que a gente engole. Então, nem todo sapo dá para cuspir ele para fora. Às vezes vocês vão ter que engolir. E isso faz parte. Seja leal à sua equipe. Sabe, na hora de receber os méritos, você não está sozinho, você não criou aquilo sozinho. Tem muita gente envolvida no processo. Tenha um planejamento estratégico e operacional da sua vida. Escreve o que você vai fazer. Não dá para você falar, o ano que vem eu vou fazer isso. Ó, eu tenho 6 empregos. Se eu não souber tudo que eu vou fazer em cada emprego, quando chegar em dezembro, o mundo me engoliu e eu não consegui fazer nada do que eu queria. Então, criem esse planejamento para o processo. E aí eu deixo para vocês o que eu chamo de reflexões de travesseiro, né? Se você vai pensar isso na praia, na areia, na piscina, ou você vai deitar no colchão de pedra, cada um faz a sua escolha, né? Eu tenho certeza que já ouviram falar em homeostasia, que é a manutenção das Gira tá muito condições ruim pra ideais isso. de vida. Tá muito ruim. Então, quando a gente fala disso, eu queria só dizer uma coisa para vocês. O sistema, ele muda em torno daquilo que é preciso conservar. O que que é prioritário? É isso que ele vai conservar. Então, nós não somos resistentes à mudança, nós somos resistentes à perda. A gente tem medo de perder alguma coisa. Aprendam, vocês precisam mudar. Para entrar no processo, para chegar no topo das carreiras que vocês escolherem, vocês precisam quebrar a casca do ovo. Precisam entender que o mundo está migrando para a inteligência artificial. Isso não vai mudar porque vocês não querem. Que por mais que vocês queiram ter momento, viver muito, vocês precisam também submergir na dedicação do processo que vocês querem de formação. Porque um dia volta, vai ser cobrado sobre esse processo. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Espero ter contribuído de alguma forma, que minha trajetória ajude, né? Tem aí o QR Code do meu currículo, caso alguém queira conversar comigo, tirar alguma dúvida, eu estou super à disposição de todos. Fernanda, que maravilhoso! Eu estou assim emocionada. Eu acho que essa palestra eu quero mostrar para todos os meus estudantes. Karina, é com você. Eu não aguentei. Tá, joia. Fernanda, muito obrigada. É, dá vontade de te colocar no potinho de tão fofa que você é. E parabéns, por mais que o seu currículo seja muito extenso, de você ter mantido a humildade, porque às vezes a gente vê no mercado de trabalho que quanto mais extenso é o currículo de uma pessoa, né, menos acessível ela se torna, algumas, infelizmente, cada vez se tornam mais arrogantes, né? Faz uma pós e fica 10%, 20% mais arrogante. Então, parabéns por, mesmo com esse currículo tão maravilhoso, ainda ser acessível, ser essa humildade em pessoa. A gente teve comentários de palestra motivadora, excelente, e a gente teve também algumas dúvidas, que foi uma curiosidade, na verdade, como que foi todo esse processo de você ir para fora, fora do país, fazer ciência? O processo técnico foi na época que eu estava na pós, apareceram as bolsas PDSE, que eram bolsas que você fazia um processo seletivo, e aí passava por uma banca na pós-graduação, e você recebia uma bolsa para ir para os Estados Unidos. Na época era muito comum você ir com uma bolsa daqui, que era US$ 1.200, e receber uma bolsa do orientador de lá. Mas a minha orientadora não quis pagar. Então eu fui assim na raça mesmo, que para viver nos Estados Unidos, US$ 1.200 é muito pouco. Mas eu queria muito essa experiência e aí eu fui. Foi uma experiência, como eu falei, bastante conturbada no momento, porque ela estava vivendo um momento pessoal difícil, e acabou que isso extravasou do laboratório. Mas foi um crescimento incrível e hoje a gente é super amiga. São coisas que ficaram para trás. é, e o mais importante, assim, que eu falo para quem vai,
é o seu orientador aqui como o seu confidente, seu amigo, porque é ele que vai segurar o tronco, sabe? Eu lembro, o Marco muitas vezes falava para mim assim: você quer voltar? A gente dá um jeito, você quer voltar? E eu falava: não, eu vou tentar mais um pouco. Ele: não, você quer voltar? Porque você faz diferente, num laboratório com pessoas diferentes, mas se for a oportunidade, é a gente que faz. Então, eu aprendi a fazer insuficiência cardíaca. As coisas que a gente aprende em inglês ficam grudado em inglês na cabeça da gente. Às vezes demora para falar. Mas eu aprendi a fazer vários tipos de nervo. Eu só fazia nervo renal na época, né? Atividade simpática nervo renal. Eu aprendi a fazer vários outros nervos que não era nem o laboratório dela, era uma outra orientadora que eu fiz amizade. Eu aprendi a fazer vários tipos de imuno, eu aprendi a fazer os infartos, eu aprendi a fazer hipertensão renovascular. Então, eu aprendi muita técnica que quando eu cheguei, eu encharquei o laboratório, porque eu ensinei muito os outros alunos que ficaram. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente está aqui nessa vida de passagem, para a vida dos outros. É, quando você tem, ficou. Porque isso é muito importante. A gente vai para fora para trazer conhecimento de volta. Eu tenho uma dúvida também, que é o que você aprendeu durante o programa do FISFAR que você leva até hoje para a vida, inclusive aplica na sua carreira profissional? Nossa, eu aprendi tanta coisa. Assim, eu esqueci de falar, eu fui membro do colegiado, né? E eu acho assim que na época ninguém queria. Aí, todo mundo falava, ah, não, é reunião do colegiado, tem medo que os professores vão. Todo mundo tinha medo de tal, fazer parte do colegiado. E quem me chamou na época foi a professora Virgínia. E eu fui. Falou, faz, entra lá, acho que eu não lembro quem que era o suplente na época, mas conclusão, fui para a reunião. E essa experiência administrativa, ela formou muito do que eu sou, porque hoje eu trabalho muito nessa área administrativa. E isso contribui muito para conseguir explicar para as pessoas de uma maneira mais limpa. A questão também do orientador, às vezes delegar muito para a gente, para os mais velhos, né, os doutorandos, às vezes os mestrandos e os alunos de IC, em alguns momentos, para a gente ajudar nos projetos. Isso nos ensina muito questões de liderança que hoje são essenciais nos meus trabalhos todos. Muita resiliência. Acho que isso é algo que transborda para mim, sabe? Eu puxei muito para o meu orientador, sabe? Você falou de humildade, assim. Se você mandar mensagem para mim 2 da manhã, é capaz que eu te responda às 2 da manhã. Eu acho que quanto maior o currículo da pessoa, eu sempre tive essa experiência. Mais rápido ela te responde, mais solícita é a pessoa. Então, eu não nunca tive essa experiência ruim com pessoas com currículos muito bons. Então, eu tento ser isso, sabe? O Marco me ensinou muito isso. De responder rápido, ele sim, né? Ele vive aquilo. Então, ele está sempre disponível, ele está sempre com a porta aberta, ele está sempre lá, e eu aprendi muito isso. Então, todos os meus trabalhos eu levo isso comigo. Ótimo, muito obrigada, viu, De Fernanda? nada. Obrigada a você. Teve mais comentários aqui que adorou o pessoal gostou muito da palestra, sua história é maravilhosa. Várias pessoas dando uns parabéns. Muito obrigada por dedicar o seu tempo e dispor para conversar um pouco com a gente aqui, tá bom? Obrigada. Nada. Agora, gente, a gente vai ouvir um pouco mais sobre a jornada da Josiane. Josi, você está aí? Oi, Karina. Então, assim, tu consegue me escutar? Eu estou ouvindo direitinho. Oh. Ô, Josi, bem-vinda, que bom te Oi, ver. Duas oi, bom queridas te aqui juntas hoje. bom te ver também. Nossa, foi tão bom assistir a palestra da Fernanda, deu aquela nostalgia de voltar para a pós. A gente, por um período, assim, eu entrei um pouquinho antes que ela na pós, mas a Fernanda é muito querida, sempre vi ela nos corredores da correria. Muito bom te ver, Fernanda, palestra ótima. Seus projetos são maravilhosos, adorei. Fiquei encantada aqui com essa trajetória.
Obrigada, bom te ver Então, também. que bom. Como que eu vou projetar? Vocês têm que me autorizar. É só no share screen? Aqui. Deixa eu ver. Vocês conseguem ver a Digo apresentação? sim. Só você. Falta colocar modo tela, né? Eu estou indo lá. Ficou em modo de tela? Ainda não. E Agora agora? ficou. Ai, que bom. Eu espero que não trave. Eu pensei em algo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É muito, para mim, assim, é uma realização do sonho estar aqui falando com vocês. Eu participei também da organização do curso de verão na época que eu tive no programa. Eu acho que se eu olhasse para a Josiane daquela época, eu não imaginaria que eu estaria aqui, apesar de ser aquele sonho que ficava ali lá no fundo do túnel, de falar assim, um dia, será que eu vou ser uma dessas pessoas a serem chamadas para dar, falar um pouco do trabalho, da trajetória? Então, hoje de manhã eu fiquei pensando, gente, não é que aconteceu? Aí eu espero que eu possa contribuir com um pouquinho para o pessoal que está fazendo o curso e que dizer que ó, é possível, estou aqui. A Josiane lá de 2010, nunca imaginaria que em 2026 estaria apresentando. Então, muito obrigada, viu? Então, eu vou. Passou direitinho? Foi porque eu, por algum motivo, eu não estou vendo, eu só estou vendo o meu PowerPoint aqui. Passou Então, sim, mas se você quiser, Josi, tem uma possibilidade que é view, que você pode ajustar a tela se você quiser se ver ou quiser ver alguém, mas tá tranquilo, tá dando para ver tudo direito. qualquer coisa, se sair do esperado, vocês me avisam. Então, eu coloquei nesse primeiro slide uma trajetória geral para vocês verem como que foi. Eu tentei colocar assim, gente, como que foi longo esse caminho, mas me deu uma satisfação de ter conseguido trilhá-lo e de saber que é possível. Acho que e, quando a gente está no processo, é difícil vislumbrar que ali no futuro ou daqui a algum tempo as coisas vão realmente acontecer. A gente acredita, obviamente, porque senão não trilha o caminho, né? Mas aparentemente é algo que poderia ser muito distante. Então, para começar falando, eu sou de Minas, sou mineira, também de uma cidadezinha do interior chamada Corinto, fica no centro de Minas. O pessoal gosta de brincar lá que o centro geográfico é em Corinto. Tem uma rixa entre Corinto e Covelha, eles ficam brigando. Acho que desde os princípios da história, ninguém vai chegar num acordo no final. Mas sou lá de Corinto, defendo lá de Corinto. Brincadeiras à parte, mas eu queria dizer que já foi uma mudança ali. Nasci no interior, vim de escola pública, minha família mudou para Belo Horizonte justamente para que eu e minhas irmãs pudéssemos tentar fazer um ensino médio um pouco melhor e ter a chance de cursar uma universidade. Então, em 2005, eu entrei para o curso de Ciências Biológicas, me formei em 2008. Eu fui uma das últimas turmas do currículo antigo das Ciências Biológicas. Então, naquela época, nossa, muito tempo atrás mesmo, eram 9 ênfases. Então, quando a gente terminava o curso, a gente optava em fazer o bacharel. Eu entrei para fazer o bacharel, tinha a opção de fazer a licenciatura, e dentro do bacharelado você escolheria em que você queria se especializar. Então, eu escolhi a ênfase em fisiologia e farmacologia. E foi algo assim, eu fui a penúltima turma do curso, se não me engano. E na minha turma eu fui a única que escolheu essa ênfase. A maioria ia para botânica, genética, zoologia ou bioquímica. Então, as primeiras disciplinas do bacharelado eu acabei fazendo sozinha. Então, foi quase uma aula particular. E no segundo semestre do bacharelado, assim, do curso, um calouro meu resolveu fazer também.
Então, era eu e o Pedro fazendo as disciplinas do curso de bacharelado. E aí, nessa época, eu já gostava de escolher fisiologia e farmacologia, talvez por um viés do que eu gostava bastante, mas porque eu estava no laboratório da professora Virgínia, que até a Fernanda citou ela aí na palestra dela. A Virgínia Soares Lemos, hoje ela está aposentada, mas ela é orientadora do programa. Uma das principais linhas de pesquisa dela é o estudo da fisiologia vascular. E um pouco antes de decidir pelo bacharelado, eu já tinha batido na porta do laboratório dela pedindo estágio. Então, uma das formas, né, quando você entra para a graduação, se você tem o interesse pela pesquisa, é não ficar tímido ou ter vergonha de ir conversar, igual a Fernanda falou. Não deixa a oportunidade passar. Então, eu bati na porta da Virgínia e perguntei se ela tinha um estágio. Eu estava no início do curso ainda, nem pensava, entrei em 2005 no curso de graduação, em 2006 eu já estava batendo na porta dela, então tinha acabado de fazer a disciplina de fisiologia. E por talvez uma coincidência do destino ou algo que já seria importante para minha carreira, já estava ali se definindo, a Virginia estava fazendo um processo de seleção. Ela tinha aberto, tinha divulgado que estava fazendo seleção para iniciação científica no laboratório dela, então ela estava com uma vaga aberta, mas eu não tinha visto essa chamada. E eu bati bem na época, na semana que ela estava, as pessoas que tinham se inscrito estavam fazendo as entrevistas. Aí ela fez a entrevista comigo, e uma semana depois ela divulgou o resultado, enviou o e-mail para quem tinha sido selecionado, e eu fui uma das selecionadas. Se eu não tivesse batido na porta, eu não tinha visto a inscrição, eu entrei, eu fiz a disciplina de fisiologia, eu não tive a oportunidade de ter aula com a Virgínia durante o curso, mas eu entrei no site do programa, fui procurar pelos professores, e ela é uma das primeiras que eu estava na minha lista. E deu certo de primeiro para mim. Então, eu entrei. E então, quando eu cheguei para decidir pelo bacharelado, eu já estava com isso em mente, eu queria fisiologia. Então, foi algo que foi se encadeando na minha carreira. E uma coisa que a Virgínia falava sempre comigo e com os outros estudantes é para a gente tentar não perder tempo, não perder as oportunidades, igual a Fernanda mencionou, e isso é bastante importante. E isso vai de aceitar as oportunidades que lhes são oferecidas, mas também de ir atrás. Então, eu estudava bastante, não é fácil a carreira de pesquisa. Na hora que a gente vê essa trajetória já trilhada ou um artigo publicado, passa uma falsa impressão de que é fácil, mas ali por detrás teve muito trabalho, e o trabalho de um grupo não é só o trabalho do primeiro autor, do último autor, é da equipe como um todo. Por isso que eu gosto de colocar a foto de todo mundo que trilhou esse caminho comigo. E também, como a Fernanda falou, foi difícil, assim, eu tenho tudo arquivado das minhas fotos da época, eu tento guardar, mas depois escolher ou ir atrás, eu quero aquela foto para colocar, dá um trabalhinho, mas é um trabalho para demonstrar o quanto é importante essa galera que está do nosso lado e o quanto que a gente aprende. E então, na Virgínia, eu comecei a estudar fisiologia, focada no fisiologia vascular. Para mim, estudar a função vascular é uma coisa que já desde o início me chamava atenção, o sistema cardiovascular como um todo, e eu comecei a me especializar nisso. Então, não perdia nenhuma disciplina que tinha na pós, que tinha um tema parecido, ou alguma ferramenta que poderia me auxiliar no estudo da função vascular. E junto com a Virgínia, de uma maneira geral, a gente abordou vários aspectos. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos modelos animais, via de sinalização, e isso foi abrindo portas para ir em congresso, até portas para quando eu concluí o meu doutorado, em 2016,
prestar um concurso de professor temporário, aí, o concurso para professor adjunto no departamento de fisiologia. Então, eu fui por um período, um semestre, eu fui professora aí no departamento. E também me deu todo o know-how que eu precisei para aplicar para as seleções que eu vim durante esse caminho, né? Então, em 2016, a professora Rita Toches abriu uma seleção para fazer um pós-doutorado no laboratório dela, e o perfil do candidato que ela estava procurando era justamente um perfil de uma pessoa que tinha trabalhado com função vascular, que entendia técnicas de como estudar a função vascular e que já tinha experiência com diversos modelos animais. E eu fiquei sabendo dessa seleção, que eu estava em Belo Horizonte, a professora Rita Toches, é na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em São Paulo. Então, eu não vi a chamada. Quem me falou dessa chamada foi o professor Stefano, que é professor do Departamento de Farmacologia e professor no programa de pós-graduação, que falou: ó, Josi, a Rita está com uma seleção aberta. O professor Stefano, ele foi da minha banca de doutorado, junto com o professor Dalton Vassalo, a professora Ana Paula Davel, o professor Samuel. Então, passar por toda essa trajetória e esse conhecimento me abriu portas para seguir. Então, eu me apliquei para essa seleção com a ajuda da Virgínia, e eu fui a selecionada. E eu tentei, igual a Fernanda, aceitar todas as oportunidades que me apareceram, mas eu não consegui ter uma experiência no exterior enquanto eu estava no programa. Aconteceram problemas, tipo, na minha época, na hora que eu ia para o primeiro congresso, eu ia fazer um estágio no exterior, aconteceu um problema no Brasil, não foi da pós a pós, dar várias oportunidades, mas as bolsas que não tinham sido implementadas foram cortadas, então acabou de eu não conseguir ir, mas isso não me fez desistir. Então, quando eu cheguei na Rita, todas as oportunidades que abriram, eu também tentei, e foi quando eu tive a minha primeira experiência no exterior. Eu passei numa seleção da FAPESP, junto com a Universidade de Glasgow. Aí eu recebi uma bolsa para estágio de pós-doutorado no exterior, onde eu fui estudar processos de oxidação de proteínas relacionadas com a função vascular no laboratório da professora Rian Tools, no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de Glasgow. Quando eu retornei, trouxe todas as técnicas que eu aprendi também para o laboratório. Vários dos meus colegas, amigos, eles aplicaram essas técnicas nos seus projetos. E quando eu terminei o meu período com a Rita, esse projeto foi um projeto longo, de 4 anos e meio, eu apliquei para uma vaga para trabalhar como pesquisadora na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. E eu fui selecionada, né, junto do RH, e aí eu fui trabalhar junto com o professor Paulo Pires, que foi meu supervisor, e tive a oportunidade de aplicar todo esse conhecimento prévio junto do laboratório do professor Paulo. E quando eu estava já no segundo ano com o professor Paulo, eu retornei ao Brasil, tentei uma seleção de professora na Universidade de Minas e aqui na Universidade de São Paulo, onde eu fui aprovada agora no meio do ano passado, como professora doutora aqui da Universidade de São Paulo, no Instituto de Ciências Biomédicas. Então, meu desafio atual é em trazer todo esse conhecimento que eu aprendi no programa e ao longo dessa trajetória para implantar o laboratório de pesquisa aqui, que eu pretendo trazer esse know-how de estudo vascular, mas para o contexto das doenças neurodegenerativas. Então, como que esse ambiente microvascular, neurovascular, contribui para o avanço ou para o aparecimento e o avanço da doença, e de uma certa forma tentar encontrar mecanismo que a gente possa tratar. Então, toda essa trajetória que eu falei aqui para vocês, ela foi uma trajetória, não está passando, que começou bem rapidinho, só para vocês visualizar de uma forma um pouco mais
amplas das imagens começou aí, no programa de pós-graduação de fisiologia. Do meu bacharelado com a professora Virgínia, junto com a equipe que durante esses 10 anos que eu tive, mais de 10 anos que eu tive com a Virgínia, eu aprendi bastante toda a minha vida acadêmica e de iniciação nessa vida de pesquisadora. Eu devo a ela, como a Fernanda, eu falo com ela, olha, você não pode me abandonar, sinto muito, é uma relação vitalícia, é, para sempre minha mentora. A minha banca de doutorado hoje, a professora Ana Paula, o professor Dalton, tive a oportunidade de reencontrá-los aqui na USP e conversar e relembrar um pouco dessa época, então foi uma experiência muito boa. E uma coisa que é importante também, que eu acredito para quem for seguir esse caminho, é tentar pensar nas diversas aptidões que são essenciais para a pesquisa, a gente tentar desenvolvê-la ao longo desse caminho. Então, você vai ver, vocês vão fazer diversas disciplinas, cursos, aprender diversas técnicas, se expor aí a congresso, não ter receio de apresentar, se for num congresso no exterior ou aqui no Brasil, vá, apresente o seu trabalho, converse com os pesquisadores que estão no simpósio, com os professores que estão no departamento, porque é a partir dessas conversas que a gente cresce, que a gente aprende. E isso vai resultar em artigos publicados. Então, não é para pensar logo no início, eu quero publicar. Vai ser uma consequência se você fizer todo esse caminho. E todo esse caminho, se você pensar nesses aspectos, eles vão estar junto de você ao longo de todos esses caminhos, toda essa trajetória. E você vai conhecer e vai fazer uma rede de amigos, e como eles estão junto de vocês, vão ser professores também, grande parte. Então, você vai estar formando ali uma rede de trabalho juntos, que vai te apoiar ao longo não só da sua trajetória na pós-graduação, mas na sua vida como pesquisador, seja onde você iniciou, ou seja, no caminho num lugar onde você nem imaginaria que estaria. E as técnicas, eu tentei, aqui eu não trouxe algo muito específico, acho que não é o foco, porque cada um vai seguir uma área completamente diferente, mas eu tentei aprender o máximo que eu podia com diversas técnicas, como a minha paixão era o vascular, então me desenvolver ao máximo nas diferentes técnicas existentes. E o que me possibilitou e abriu portas para toda essa trajetória, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu fiquei nos Estados Unidos por 3 anos, mas se eu não tivesse passado no concurso, meu contrato estava sendo renovado. Então, provavelmente eu faria uma carreira no exterior, mas não era o meu foco. Quando eu fui trabalhar com o Paulo lá no Arizona, eu falei com ele que meu interesse era retornar ao Brasil. Mas ele tentou, falou, não, fica aqui, você vai ter mais opções. Mas uma coisa que eu aprendi nesse caminho é que tudo que a gente faz, aprende no exterior, a gente consegue fazer aqui no Brasil. Óbvio que para quem tem interesse, tem como objetivo se estabelecer no exterior, seja nos Estados Unidos ou na Europa, ou em qualquer outro lugar, o que a gente aprende no programa aqui vai dar base para fazer. Eles gostam bastante da gente, porque a gente não tem medo de trabalho. Mas não era a minha ideia, então não era o que eu queria retornar ao Brasil. Então, quando ele viu que não tinha jeito, ele foi me ajudou. Não tinha como. Senão eu ia falar, só tô indo. Mas eu tenho muito que agradecer que eu encontrei pesquisadores, pessoas humanas no meu caminho. Então, tanto a Virgínia, quanto a Rita em Ribeirão, quanto a Rian na Escócia, que agora está no Canadá, e o Paulo nos Estados Unidos, são pessoas que eu trago comigo como mentores, que eu acho que, igual a Fernanda falou, são meus, não vou abrir mão. E não só levando o conhecimento que eu tinha no Brasil, eu aprendi muito com o Paulo. Então, eu avancei no estudo da função vascular para microvasculatura cerebral. Vocês podem ver aqui, não sei se está funcionando o videozinho direito, mas a gente consegue mensurar
essa capacidade vasoconstritora e vasodilatadora em microvasos com diâmetro de 25 micrômetros. Então, que é mais ou menos a espessura, o diâmetro das arteríolas do parênquima cerebral, que é com o qual eu trabalho atualmente. Então, a técnica desenvolveu bastante, a resolução ampliou. Então, são poucos grupos no mundo que fazem essa técnica hoje em dia, justamente por conta dessa limitação dos equipamentos. Então, o meu foco é trazer isso para o Brasil, para a gente continuar como um país de ponta na produção de ciência. E aprendi diversas técnicas de imunofluorescência também, e dentro desse aspecto da função vascular, tem esse estudo da interação entre a vasculatura que tem uma arteríola marcada em verde e as terminações astrocíticas ao redor desse vaso, como que ela funciona, quais são os mecanismos envolvidos. Então, extrapolar um pouco o que a literatura traz hoje em dia, mas tentar olhar para o foco da vasculatura em si, como que nessa conversa neurovascular, qual é o papel da vasculatura. E isso, como eu falei, vai gerar vários artigos. Então, tem trabalhos que eu publiquei no Lago com o Paulo, nos Estados Unidos, tem vários outros aqui no Brasil, mas eu achei interessante, coloquei esse slide mesmo depois da palestra da professora Alessandra, que eu achei maravilhosa também, que a gente pensou justamente num dos trabalhos lá nos Estados Unidos, como a função vascular contribuiria para o processo de menopausa. Então, como tem um dos sintomas das mulheres, essa queixa de memória, esse cansaço no desempenho de algumas funções. Então, será que a função vascular dos vasos cerebrais já estão comprometida em modelos experimentais de menopausa? Então, a gente utilizou um deles, entender como esses mecanismos acontecem, para gerar possíveis alvos terapêuticos e contribuir ou diminuir os sintomas, né? Então, um dos trabalhos que a gente publicou foi nessa linha, também relacionado ao envelhecimento, a doença de Alzheimer, e o que me possibilitou a trazer esse projeto, né, essa perspectiva de projeto aqui para o ICB, no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e ser aprovada no concurso em março de 2025. E aí eu estou nessa linha agora de trabalhar junto com os pesquisadores aqui e também aí da UFMG, se tudo permitir, para a criação do meu laboratório aqui, que é o Laboratório de Estudo do Microambiente Neurovascular. Então, como uma mensagem final, pessoal, o que eu quero fazer que eu sempre trouxe para mim, é o conhecimento liberta. O conhecimento, ele te permite trilhar qualquer estrada, qualquer caminho que seja o seu objetivo. Então, se você tiver disciplina e não desistir, você consegue atingir os seus objetivos, ou chegar, às vezes, em um lugar que é até melhor do que aquilo que você teria imaginado. Então, essa é a ideia geral que eu queria trazer, espero que tenha contribuído de alguma forma. Tem o meu e-mail aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, estou aberta para falar um pouquinho mais, se vocês tiverem interesse. Obrigada. Josiane, muito... Karina, rapidamente, é porque eu não aguento ficar calada. Mas aqui, gente, muito trabalho, dedicação, resiliência, grupo de apoio, né? Eu acho que isso assim são marcas, né? Mas também assim muita alegria e satisfação autopessoal, né, no processo. Parabéns, viu, gente? Pode ir lá, Karina. Josiane, eu tenho uma pergunta. Como é que foi essa transição de você sendo pesquisadora e aluna para você ser pesquisadora e professora? Olha, Karina, é uma pergunta que eu acho que ainda não tem a resposta. Ainda estou vivendo esse processo, né? Eu respondendo hoje com o que eu acho, talvez amanhã minha resposta mude um pouco. Eu acho que a gente vai continuar sempre sendo estudante em algum nível, porque a gente está sempre aprendendo.
Por mais que a gente agora, eu estou numa posição de professora, eu vou ensinar aquilo que eu sei, mas ao longo desse processo de ensinar, a gente está aprendendo também. Então, é algo que eu tenho a ideia que vai ser simultâneo. Não sei se essa sensação ela vai persistir para a Josiane do futuro, mas hoje eu acredito que hoje são processos simultâneos. Óbvio que traz responsabilidade, porque agora eu coloquei dentro desse perfil que era estudante, ou uma função de professor. Então, eu trago essa responsabilidade de ensinar. Então, eu quero fazer da melhor forma possível. Eu continuo tentando estudando e continuando me atualizando para tentar passar o melhor que eu posso para aqueles que estou na posição de ensinar. Mas acredito que vai ser algo simultâneo, não sei se para sempre, mas é a ideia que eu tenho no momento. Tem uma pergunta aqui do Alisson. O seu trabalho em andamento é trazer a noção da carga da mudança do endotélio vascular cerebral e possíveis achados da degradação desse tecido? Que indicativos já estabelecidos têm dessas alterações, além do estilo de vida e alimentação? Várias perguntas boas aí. Seguinte, o trabalho, a linha de pesquisa aqui do laboratório, ela vai um pouco além só da função endotelial. Então, já é entender como que a maquinaria conversa como integração. Então, no lado vascular, então a gente vai ter todos os componentes da parede vascular, o endotélio, como você citou, mas temos também as células de músculo liso vascular.